Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como vocês estão? Hoje, nessa segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024, mais ou menos 8h30 da manhã, eu vou postar esse vídeo aí para você e eu espero que você entenda sobre o que esse senhor está falando, sobre a diferença do sábado religioso judeu e o sábado que não tem nada de religiosidade ou de bíblico do sistema adventista, do sétimo dia. Por que eu falo do sétimo dia? Porque existem outros braços adventistas que não está ligado, até onde eu sei, só se for uma grande falácia, o que pode estar acontecendo na igreja adventista, mas até onde eu sei não existe nenhuma ligação entre adventista do sétimo dia, entre adventista da promessa, adventista renovada, adventistas históricos e tantos outros ex-membros que continuaram pregando a doutrina do advento sem ser adventista do sétimo dia. E tem adventistas que quase não existe mais. Mas vamos lá. Eu vou postar um vídeo aí agora de um senhor falando sobre o sábado que o judeu guarda, sobre o sábado que o adventista guarda. Gente, eu sou um homem que vou na Adventista, como eu também vou na Testemunha de Jeová, como eu também vou na Assembleia de Deus, na Batista, na Nova Vida. E vou falar uma coisa para você. A doença religiosa que afetou os que estão dentro da igreja é uma coisa tão séria. E quando eu vejo o que é para ser feito na Bíblia, a Bíblia nos fala o que pode fazer e o que não pode fazer. O que esse senhor do vídeo está falando é algo que, antes de você acreditar, você tem que ir lá na Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Antigo. Aí você vai entender se o sétimo dia é válido ou não. Aí você vai entender se o que ele está falando é um exagero da parte dele, porque ele quer focar no sábado errado, ou se realmente a religião A e B tá errando, tá ferrando com a vida das pessoas. Vamos lá. Qual é a diferença do sábado judaico para o sábado adventista? É uma diferença simples. O judeu, ele permanece firme na promessa do dia santo. A adventista transformou o sétimo dia no carnaval. Hoje você vai no dia de sábado na adventista, você vai para comemorar dia do escoteiro, dia da mãe, dia do pai, dia disso, dia daquilo. Não fazem estudos bíblicos. Muitas vezes as pregações não têm nada a ver. Água, açúcar, pão, alho. Você vai chegar lá, você vai escutar uma conversa aleatória que, para quem está chegando hoje, não existe nada de doutrina de conversão. E para quem já está lá, é só uma balela, é só uma introdução de assuntos aleatórios para a pessoa acreditar que é um pouco mais sábia. Eu não sou adventista, mas eu sou batizado tanto na Trindade, como a Igreja Adventista batiza, como eu sou batizado somente em nome de Jesus, como a Igreja Adventista não batiza. Eu só não sou batizado no batismo que João batizava, porque é o batismo que o judeu já fazia. O batismo nas águas, gente, existe desde antes de Moisés. Aprendam isso, tá? Batismo
Não é algo que começou do nada ali nos evangelhos, não. Batismo tem relatos na Bíblia que acontece desde antes de Moisés. Mas enfim. Aí o que acontece? Desculpa. Eu vou postar esse vídeo aqui porque vocês têm que identificar quando uma pessoa fala de uma forma errada sobre um assunto, porque ela quer que você acredite que aquilo ali não é para ser feito. E da mesma forma que as pessoas falam de uma forma errada para você acreditar que não é para ser feito, as pessoas te manipulam fazendo uma propaganda errada para você aceitar. A única coisa que eu falo é o seguinte: em vez de você acreditar em mim ou em qualquer outra pessoa, estude a Bíblia. Junta um dinheirinho, que não é caro, 100, 150 reais, compra um Talmud, compra um livro judeu, compra alguma coisa que venha te explicar melhor sobre as leis. Vai no Google, você consegue baixar gratuitamente. Eu gosto do papel, eu gosto do livro. Eu não gosto de ficar lendo na internet, não gosto. Eu gosto do livro, eu só leio na internet quando não tem condições nenhuma de ter o livro na mão. Quando eu não tenho como baixar o arquivo e imprimir, quando é muito caro para comprar o livro, quando é um artigo que não tem como fazer nada. Enfim, por que eu estou falando isso, gente? Uma coisa simples. A Igreja Adventista, há pelo menos 25 anos, isso é, dos anos 2000 até aqui, né? Estou falando 25 anos que dentro de 3 meses a gente já está chegando em 2025. Há pelo menos 25 anos, ela parou de ser a religião que se importava em mostrar a verdade. Virou um circo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia virou um circo. Eu escutei pastor falando no altar que se uma pessoa incorporar um demônio, ele sai de fininho porque não é para ele. Tu sabe o que é um pastor falar isso no altar, gente? E as pessoas escutarem aquilo e ninguém parar e analisar, ué, cadê a autoridade do Espírito Santo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia virou um circo. Virou um circo. Sobre a Testemunha de Jeová, eu nem falo nada. É muito bom de você sentar lá e escutar a pregação, que tem fundamento, tem versículos. As pessoas levam aquilo dali a sério. Mas também se bater um endemoniado ali dentro, meu amigo. O que veio de gente apertar minha mão achando que eu era maçom e apertou lá, se identificando para mim que eles eram maçons. Eu não procuro nem mais estender a mão para apertar a mão de ninguém lá dentro da Testemunha de Jeová. Mas enfim, aprenda uma coisa. Simples! Antes de acreditar em mim ou em qualquer outra pessoa, aprenda a ler a Bíblia. A lei não caiu. A lei é para você aprender, é para você praticar e é para você ensinar. E a lei, olha o que eu escutei dentro da Adventista sétimo dia. Pai amado, de pessoas que estão lá assim há uma eternidade. Eu acho que o membro mais novo ali entre pessoas adultas, não de adolescente ou criança, de pessoas adultas, o mais novo que está ali dentro tem 5 anos de vida ali dentro, aonde eu vou. Mas tem gente ali que está ali 40 anos, 30 anos.
E olha o que eu escutei de uma dessas, que está lá já uma vida inteira. Que os mandamentos da Bíblia são só os 10. Eu falei, o quê? É só o decálogo. Ah, é o decálogo? Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 6. Aí eu olhei assim, eu falei, e o restante da lei? Não, a lei é só... Quem que falou isso? E a lei sobre o divórcio, a lei sobre o casamento? Ah, mulher, fui calei minha boca. Não falei mais nada. Isso dentro da Adventista do sétimo dia. Aí sabe o que eles querem pregar, acreditando que a pessoa vai se converter? Apocalipse. Ai, vamos falar de Apocalipse. Meu amigo, minha amiga, se você não tiver o Espírito Santo, o Apocalipse não faz nada. Aprenda uma coisa simples. Desse tamanho. Sem a autoridade do Espírito Santo, as pessoas não escutam a mensagem. As pessoas que estão dentro das igrejas aí adversas, elas se convertem, não é porque elas estão convertidas, elas se convertem porque tem alguém com algum problema grave. Porque como é que a pessoa vai se converter em uma coisa que elas não entendem? Elas só creem. Uma coisa que cada vez mais eu estou entendendo no meio evangélico, que as pessoas não se convertem por aquilo que entende. As pessoas se convertem por aquilo que não entendem. Porque se você chega numa batista, numa assembleiana, ou homem, né? Homem e mulher, tanto faz. Ou uma pessoa que vai na Nova Vida, ou em qualquer outra porcaria religiosa, qualquer de placa religiosa. Você senta, a pessoa ela te escuta, 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 mas basicamente não tem o que falar. Porque elas só creem numa coisa, na divindade de Cristo. E por elas acreditarem na divindade de Cristo, qualquer coisa é válida. Qualquer coisa, porque tudo termina naquilo que creio. Se você depois chega e fala assim, ó, mas isso não pode. Ah, mas Jesus é bom. Mas por que você não faz isso? A Bíblia autoriza, sei lá. Eu vou fazer isso por quê? Sei lá, vou fazer isso por quê? Nunca vi ninguém na igreja fazer, vou fazer por quê? E assim vai. Mas vou falar para você, eu não estou aqui falando se está certo, se está errado. A pessoa crê naquilo que não conhece, ou a pessoa crê somente naquilo que conhece. Mas, por favor, ao ver esse vídeo, preste a atenção, tá certo? Eu não sei qual lado aqui que eu vou botar meu QR Code, mas você sabe que até o final de novembro de 2024 eu estou pedindo uma ajuda aí. Já expliquei nos vídeos anteriores sobre o que é. E se você não conseguir ler o QR Code, talvez eu ponha aqui embaixo um Pix, tá bom? Mas eu te agradeço. 1 centavo, 10 centavos, R$ 1, R$ 100, 1 milhão, 1 trilhão. O que você quiser, eu agradeço. Lembrando que é para mim. Não é para ministério, não é para orfanato, não é para hospital, não é para nada. É para mim, tá certo? Se você quiser saber o porquê que estou pedindo essa colaboração aí, colaboração. Pode ir nos vídeos antigos.
Aí você vai ver lá explicando. Seja abençoado, você e sua família. Ah, claro, calma aí. Vamos orar. Amado Pai, clama através de Salvador, bênçãos sem medidas para a minha vida e para a vida desse homem, dessa mulher que está vendo esse vídeo. Clama a Ti, Pai, que derrame sobre nós Teu Espírito Santo e que hoje, nesse dia 9 de setembro de 2024, bênçãos sobrecaem sobre nós e toda mazela, toda macumbaria, todo mal olhado, tudo aquilo que é ruim caia por terra, Pai. Põe anjos acampando ao nosso redor. É o que eu te peço, através de Salvador. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, um bom vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a pergunta que foi feita por Regiane Santos. Ela perguntou o seguinte: o Shabat dos judeus é o mesmo do Adventismo? Aparentemente pensamos que a guarda do sábado judeu e adventista trata-se da mesma coisa. Entretanto, existem diferenças relevantes entre ambos os lados. E neste vídeo, além de falar das diferenças entre o Shabat judeu e o sábado adventista, eu trarei um entendimento da teologia reformada a respeito da guarda do sábado. Fique até o final, pois você vai se surpreender com a riqueza desse vídeo. Eu aproveito para pedir 3 coisas para vocês que são muito simples, mas que ajudarão a esse canal levar essa mensagem para outras pessoas. Ou seja, fazendo assim, você estará me ajudando a evangelizar. Simples, deixe o seu like, procure assistir esse vídeo até o final, porque a retenção é muito importante para que o YouTube entenda a relevância desse vídeo. E no final do vídeo, deixe um comentário. Pode ser um comentário bem simples, não tem importância. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Não deixem de assistir aos vídeos recomendados, tá bem? O Shabat é uma palavra que quer dizer descanso. Este é o dia sagrado dos judeus. Tanto os judeus como os adventistas começam o sábado com o pôr do sol da sexta-feira e terminam ao anoitecer do sábado. No Shabat dos judeus, você não trabalha, não dirige, não cozinha e não compra. É um dia dedicado à oração e à desconexão total. As normas e restrições relacionadas com o Shabat aparecem descritas na Torá, mas nem todos os judeus seguem essas normas fielmente. No entanto, é curioso ver como as famílias mais conservadoras de Jerusalém interrompem completamente qualquer atividade durante essas horas e não têm contato com nenhum tipo de tecnologia. Eles não usam telefones celulares, não usam eletrodomésticos e nem sequer podem apertar o botão do elevador. Devido à alta porcentagem da população judaica em Jerusalém, a cidade se adapta a essas tradições. Durante o Shabat, as lojas fecham, as ruas ficam vazias e os elevadores dos hotéis param em todos os andares para que ninguém precise apertar o botão. Para os turistas, isso pode parecer uma loucura, não é verdade? O transporte público para de funcionar durante o Shabat. Antes de começar o Shabat, já durante a manhã e toda a tarde de sexta-feira, as ruas de Jerusalém ficam vazias, exceto pelos bairros árabe, cristão e armênio. Portanto, à exceção de alguns comércios administrados por muçulmanos e cristãos, as lojas e os restaurantes da Cidade Santa fecham. Nas áreas judaicas, quase não há pessoas, nem carros, nem barulho.
E toda essa tranquilidade se desfaz quando o sol se põe. Então, as famílias ortodoxas saem de seus lares e começam a encher os becos da cidade velha, caminhando na mesma direção. Um lugar sagrado para os judeus, onde acontecem as orações e os cantos do Shabat. Embora a zona de oração é reservada para os judeus, você pode entrar na praça sem problemas. É muito importante se vestir de uma maneira respeitosa e não gravar vídeos nem tirar fotos, algo completamente proibido no Shabat e que os judeus levam muito a sério. Os sábios do Talmud enumeraram 39 atos criativos proibidos, cada um dos quais é uma matriz com várias ramificações que também são proibidos devido à sua semelhança intrínseca aos atos da matriz. Eu vou citar somente alguns, dando os exemplos práticos destas proibições para que vocês possam compreenderem melhor. Por exemplo, é proibido o trabalho de arar, que significa cavar a terra, tornando-a mais propícia ao plantio. E os exemplos práticos desta proibição são revolver a terra com a ajuda de animal, arado ou trator, arrastar um banco pesado ou brincar com bolas de gude sobre o solo. Também é proibido o trabalho de semear, que significa o ato para estimular o crescimento da planta. Neste caso, é proibido jogar sementes frutíferas na terra, dispor flores num vaso com água, colocar adubo ou inseticida numa planta. O trabalho de colher, por sua vez, refere-se a desenraizar uma planta do local onde cresceu. Isso significa que é proibido cortar grama, colher frutas, subir em árvores ou embalar-se numa balança pendurada num galho. Já o trabalho de selecionar e separar um alimento não utilizável, indesejado, do utilizável, do desejado, ou separar de acordo com diferentes tipos, leva à proibição de separar a cebola, que não se quer comer, da salada, separar uma fruta estragada das demais, usar um descascador, descascar frutas ou legumes, mesmo com faca ou à mão, com antecedência, selecionar alimento sólido de uma sopa por meio de escumadeira, classificar utensílios, brinquedos ou livros de acordo com tamanhos e tipos. É permitido descascar frutas ou legumes com faca ou à mão, não com descascador, desde que seja pouco tempo antes ou durante a refeição. O trabalho de moer também é proibido, ou seja, não se pode ralar legumes, picar verduras em pedaços pequenos, amassar batata cozida com amassador, amassar banana ou abacate com garfo, serrar madeira com interesse na serragem. É proibido tomar remédios ou vitaminas, exceto em caso de doença. É permitido amassar com garfo alimento que não cresce na terra, como o ovo cozido, ou esfarelar pão ou bolo. Eu citei apenas 5 dos 39 trabalhos proibidos e suas ramificações, que são muitas. Isso já deixa bastante claro que o Shabat dos judeus é muito diferente do sábado adventista ou do sábado das igrejas batistas do sétimo dia. Para os adventistas, o sábado é o selo de Deus, conforme relata o livro de Apocalipse 9, versículo 4, e o domingo é o falso sábado, a marca da besta de Apocalipse 19, versículo 20. Exatamente isso que você ouviu. Ellen White confirma isso quando escreve: o sábado, a grande prova da lealdade, é o ponto da verdade especialmente controvertido. Ao passo que a observância do falso sábado será uma declaração de fidelidade ao poder que se opõe a Deus, a guarda do verdadeiro sábado será uma prova de lealdade ao Criador. Ao passo que uma classe recebe a marca da besta, a outra recebe o selo de Deus. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma, a marca da besta. Isso difere em muito do pensamento judeu, uma vez que eles não reconhecem o livro de Apocalipse como parte do seu cânon. Além disso, a relação do sábado com a salvação do judeu não tem muito significado, pois a maneira do judeu pensar sobre salvação é muito diferente da visão cristã. E é claro
que Ellen White também se distancia muito de uma exegese autêntica do Apocalipse, conforme defendida pelos teólogos reformados, cuja interpretação foi apresentada aqui no canal, versículo por versículo. É só acessar nossas playlists. Os adventistas guardam o sábado porque, segundo eles, santificar o sábado ao Senhor importa, entre outras coisas, em salvação eterna. Essa declaração é contrária aos ensinos apresentados pelas Sagradas Escrituras, que nos apresentam a doutrina da salvação somente pela graça, mediante a fé. E as obras são consequência disso. Quando buscamos a salvação pelas obras, a consequência é maldição, decepção, trocas de acusações e legalismo. Como esta série é de defesa da fé, uma série sobre a apologética cristã, eu preciso falar sobre o entendimento da Igreja Reformada a respeito da guarda do sábado. O texto de Gênesis 2, versículo 3, nos diz assim: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Deus abençoou o sétimo dia, ele conferiu uma honra peculiar e anexou privilégios especiais acima daqueles concedidos a qualquer outro dia, e santificou, isto é, separou-o do uso comum e o dedicou ao seu próprio serviço sagrado, que deveria ser considerado sagrado e gasto em sua adoração e em outros deveres religiosos e sagrados. O sábado separou um tempo de outro, o tempo devotado ao trabalho do tempo devotado ao descanso e ao serviço e adoração a Deus. É importante destacar que, embora a observância legal do sábado não tenha começado até os dias de Moisés, esta bênção e santificação foram dadas antes de qualquer aliança com o homem. Ou seja, a observação do sábado não foi primeiro ordenada quando a lei foi dada, mas foi estabelecida por Deus desde a criação do mundo. Não podemos simplesmente ignorar esse mandamento. Como povo resgatado por Deus, temos a responsabilidade de discernir como aplicar essa diretriz divina nas nossas vidas e nas de nossas famílias. Por outro lado, nessa procura, não devemos buscar tais diretrizes nos detalhamentos das leis religiosas ou civis de Israel que dizem respeito ao sábado. Essas leis eram temporais. Ao estudar o sábado, muitos têm se confundido com os preceitos da lei cerimonial e judicial e terminado com uma série de preceitos contemporâneos que se constituem apenas em um legalismo anacrônico, destrutivo e ditatorial. Devemos estudar este mandamento, procurando discernir os princípios da lei moral de Deus. E essa questão de um dia especial de descanso, de parada de nossas atividades diárias, de santificação ao Senhor, foi considerada tão importante por Deus que ele decidiu registrar esse requerimento em sua lei moral, nos 10 mandamentos. A Bíblia, quando descreve os 10 mandamentos, apresenta o 4º mandamento da seguinte forma: lembra-te do dia de sábado para o santificar. A expressão lembra-te é uma clara indicação de que a questão do dia de descanso transcende a lei mosaica. Isso é, a instituição estava em evidência antes da lei de Moisés. Vemos isso, por exemplo, no incidente bíblico da dádiva do maná. Deus requerendo descanso e cessação de trabalho durante a peregrinação no deserto, quando ele alimentava o seu povo com o maná, antes da dádiva dos 10 mandamentos. Como a palavra que foi traduzida sábado é a palavra hebraica Shabbat, que quer dizer descanso, é correto, portanto, entendermos o mandamento como lembra-te do dia de descanso para o santificar. Esse dia de descanso era o 7º dia no Antigo Testamento, seguindo o relato bíblico de Gênesis 2, versículo 2, ou seja, o nosso sábado. É comum ouvir alguém dizer: não existe um dia especial, pois todo dia é o dia do Senhor.
essa afirmação é, num certo sentido, verdadeira. Tudo é do Senhor. Mas sempre tudo foi do Senhor desde a criação, e mesmo tudo sendo dele, ele decidiu designar um dia separado e santificado, não é verdade? Dizer que todos os dias são do Senhor, como argumento para não separar um dia especial e específico, pode parecer um argumento piedoso e religioso, mas não esclarece a questão, nem auxilia a Igreja de Cristo na aplicação contemporânea do mandamento. Paulo, todavia, deixou claro que, para o crente, todos os dias são iguais. Porém, no mesmo contexto, ele também deixou claro que o crente pode estabelecer uma distinção, se tal distinção puder fomentar a sua piedade e a eficácia de sua adoração. Historicamente, a Igreja tem estabelecido essa distinção. Portanto, o cristão do Novo Testamento não é mais obrigado a observar os dias cerimoniais do Antigo Testamento, nem o sétimo dia do Antigo Testamento. Mas repare que, discorrendo sobre isso, Paulo nunca abre mão do dever moral de se observar um dia em 7. Como vimos, na criação, Deus estabeleceu a obrigação moral de se guardar santo um dia em 7 e repetiu essa obrigação nos 10 mandamentos, junto com todos os outros grandes princípios da religião revelada. O dia em si, no entanto, não foi parte da exigência moral da lei, e sim uma lei positiva para regulamentar o cumprimento da responsabilidade moral. Portanto, o dia da semana podia ser mudado. O Novo Testamento revoga a observância do sétimo dia, mas nunca a obrigação de guardar um dia em 7 como o sábado do Senhor. A Igreja neotestamentária, mantendo a norma de um dia em 7, imediatamente começou a adorar no primeiro dia da semana. E mais, a prática do próprio Paulo confirma que ele não está removendo a observância de um dia em 7, mas sim os dias cerimoniais judaicos. Em Atos 20, versículo 7, ele adora com a igreja em Troade, no primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, ele dá a entender que mandava todas as igrejas recolherem sua oferta para os pobres no primeiro dia da semana. O entendimento correto de Colossenses 2, versículos 16 e 17, também nos possibilita interpretar Romanos 14, versículo 4 a 6. Vamos aos textos. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E o texto de Romanos 14, versículo 4 a 6 diz assim: Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Nestes textos, Paulo está falando sobre as leis cerimoniais judaicas. Como em Colossos, algumas pessoas em Roma estavam propondo a observação de certas leis judaicas que diziam respeito à comida e dias santos. Paulo diz que, embora as pessoas sejam livres para seguir as leis judaicas de alimentos e dias santos, elas não poderão exigir que outros sigam tais leis. Paulo, portanto, remove toda e qualquer obrigação de se guardar os dias santos judeus. Paulo discute a relação do cristão para com a lei cerimonial judaica também em Gálatas 4, versículo 10. A lista dias e meses e tempos e anos se refere às várias observâncias cerimoniais do povo da antiga aliança, parte daquele velho sistema ao qual os gálatas foram tentados a se tornar escravos. Portanto, Paulo nunca anulou a obrigação moral de separar um dia em 7 para adorar a Deus. O que ele fez foi revogar a prática dos sábados e dias cerimoniais do Antigo Testamento. E para resumir o que foi dito até aqui, veja a afirmação de R. L. Dabney
em seu livro Dabney Lectures, em referência aos textos do apóstolo Paulo. Os fatos com os quais todos estamos de acordo, que explicam o sentido dessas passagens do apóstolo, são os seguintes. Depois de estabelecida a nova dispensação, os cristãos convertidos dentre os judeus geralmente combinavam a prática do judaísmo com as formas do cristianismo. Observavam o dia do Senhor, o batismo e a ceia do Senhor, mas continuavam também a guardar o sétimo dia, a Páscoa e a circuncisão. A princípio, era proposto por eles impor esse sistema duplo sobre todos os cristãos gentios, mas o projeto foi repreendido pela reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, registrada em Atos 15. No entanto, grande parte dos cristãos judeus continuava a observar as formas de ambas as dispensações, e os espíritos inquietos dentre as igrejas mistas de convertidos judeus e gentios estabelecidas por Paulo, continuavam a tentar impor isso também sobre os gentios. Alguns deles juntavam a essa teoria ebionita a heresia mais grave de uma justificação por observância ritualistas. Assim, nessa época, era esse o quadro. Nas igrejas mistas da Ásia Menor e do Ocidente, alguns irmãos iam à sinagoga no sábado e à reunião da igreja no domingo, guardando os 2 dias religiosamente, enquanto alguns guardavam só o domingo. Alguns se sentiam obrigados a guardar todas as festas e jejuns judaicos, enquanto outros não lhes davam atenção. E aqueles que não tinham luzes cristãs que lhes ajudassem a compreender que as observâncias judaicas não eram nada essenciais, sentiam sua consciência oprimida ou ofendida pela diversidade. Foi para resolver esse problema que o apóstolo escreveu essas passagens. Portanto, fica claro que com a mesquinha lista de dias, meses, tempos, anos, dias santos, luas novas, sábados, o apóstolo quer dizer as festas judaicas e apenas essas. A festa dos cristãos, o domingo, não está em questão aqui, porque sobre a observância deste não havia disputa nem diversidade alguma nas igrejas cristãs. Judeus cristãos e gentios cristãos consentiam universalmente na santificação do domingo. Quando assevera que a consideração ao dia ou a não consideração a ele não é essencial, assim como comer ou não comer, a interpretação natural e legítima é que ele quer dizer aqueles dias que estão em questão e não outros. Quando Paulo afirma que julga iguais todos os dias, em Romanos 14, versículo 5, devemos entender que fazia referência a cada um daqueles dias que eram objeto de diversidade, não ao domingo dos cristãos, sobre o qual não havia qualquer discussão. No Novo Testamento, logo no início da igreja primitiva, vemos o dia de ressurreição de Cristo, marcando o dia de adoração e descanso. Isso é, o domingo passou a ser o nosso dia de descanso. Os apóstolos acataram esse dia como apropriado à celebração da vitória de Jesus sobre a morte. A igreja fiel tem entendido a questão da mesma maneira, ou seja, não é a especificação do sétimo que está envolvida no mandamento, mas o princípio do descanso e santificação. A Confissão de Fé de Westminster captura o entendimento da teologia reformada sobre o dia de descanso ordenado por Deus. Nela não encontramos desprezo pelas diretrizes divinas, nem uma visão diluída da lei de Deus, mas um intenso desejo de aplicar as diretrizes divinas às nossas situações. O 4º mandamento tem uma consideração semelhante aos demais registrados em Êxodo 20, todos aplicáveis aos nossos dias. Nas seções 7ª e 8ª do capítulo 21, sob o título do culto religioso e do domingo, lemos o seguinte: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus,
assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo já foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de domingo ou de dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Esse sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Portanto, diante do que foi dito em relação à guarda do dia de descanso, devemos nos perguntar qual o nosso conceito de domingo. Temos a postura de tornar realmente o domingo um dia diferente, santificado, dedicado ao Senhor e à nossa restauração física? Para finalizar esse assunto, é importante destacar que sempre que estudamos o quarto mandamento, surge a pergunta: quem está certo? Aqueles que indicam o sábado como o dia que ainda deveríamos estar observando, como os adventistas do sétimo dia, ou os batistas do sétimo dia, ou como os judeus, ou a teologia da reforma, apresentada na Confissão de Fé de Westminster, e em outras confissões, que encontra aprovação bíblica e histórica para a guarda do domingo. Alguns pontos podem nos ajudar a esclarecer a questão. Os pontos centrais de cumprimento ao quarto mandamento são o descanso, a questão da separação de um dia para Deus e a sistematização ou repetibilidade desse dia. O dia em si é uma questão temporal, principalmente porque depois de tantas e sucessivas modificações no calendário, é impossível qualquer seita ou religião afirmar categoricamente que estamos observando exatamente o sétimo dia. Nós usamos o calendário gregoriano, feito no século XVI. Os principais eventos da era cristã ocorreram no domingo. Jesus ressuscitou, João 20, versículo 1. Jesus apareceu aos 10 discípulos, João 20, versículo 19. Jesus apareceu aos 11 discípulos, João 20, versículo 26. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, que era um domingo, o dia imediato ao sábado. E nesse mesmo domingo, o primeiro sermão sobre a morte e ressurreição de Cristo foi pregado por Pedro, com 3.000 novos convertidos. Em Trode, os crentes se juntaram para adorar. Paulo instruiu aos crentes para trazerem as suas contribuições. Jesus apareceu a João, em Patmos, num domingo. Os escritos da igreja primitiva, desde a epístola de Barnabé, no ano 100 d.C., até o historiador Eusébio, no ano 324 d.C., confirmam que a igreja cristã, inicialmente formada por judeus e gentios, guardavam conjuntamente o sábado e o domingo. Essa prática foi gradativamente mudando para a guarda específica do domingo, na medida em que se entendia que o domingo era o dia de descanso apropriado em substituição ao sábado. Semelhantemente, a circuncisão e o batismo foram conjuntamente e inicialmente observados, existindo depois a preservação somente do batismo na igreja cristã. O domingo não foi estabelecido pelo imperador Constantino no quarto século, como alguns afirmam. Constantino apenas formalizou aquilo que já era a prática da igreja. O Didaquê, escrito mais ou menos no ano 150 d.C., uma espécie de manual de ética e doutrina do cristianismo inicial, fala sobre o domingo como o dia no qual os cristãos se reuniam para o louvor e a oração. O mesmo é real sobre os escritos de Hipólito, no ano 170 d.C., e Clemente de Alexandria, no ano 150 d.C. Em Colossenses 2, versículos 16 e 17, mostra que o aspecto do sétimo dia era uma sombra do que haveria de vir, não devendo ser ponto de julgamento de um cristão sobre o outro. Portanto, o domingo deve ser um dia isento de todo legalismo,
tão somente retendo um devido espírito de adoração. Não deve ser profanado. A igreja assim tem observado para bem do homem. O domingo tem se tornado um dia dedicado à adoração, ao estudo da Bíblia e à evangelização de uma igreja reunida com esses propósitos. E como é no domingo que a igreja comemora a ressurreição de Jesus, que saiu do túmulo revestido de uma vida nova, e que é especialmente o dia do Senhor, em Apocalipse 1, versículo 10, devemos considerar que cada domingo é uma oportunidade para participarmos dessa vida nova e a expressarmos. O domingo não é imposto conforme o sábado era imposto. Contudo, é benéfico e exige nosso respeito. A liberdade, se for abusada, será sempre tão ruim e errada quanto uma obrigação imposta. Amém, meu irmão e minha irmã? Que o Senhor os ilumine. Deixe o seu like e o seu comentário dizendo se você gostou ou não desse vídeo, tá bem? A sua opinião enriquece ainda mais o nosso estudo. E eu peço que você convide os seus contatos para conhecerem o canal e poderem estudar também aqui conosco a Bíblia, versículo por versículo, e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.